Oi, gente, nós somos o grupo 1. Esse é o Lucas, Camille, Lavínia e Luan. Nós vamos falar sobre imunodeficiências congênitas e adquiridas. Todo o conteúdo dito aqui, nós retiramos do livro Abas, do capítulo 21. Esperamos que vocês gostem. E nesse vídeo vamos falar sobre um tema muito importante na área da saúde, as imunodeficiências congênitas e adquiridas. Mas antes, o que é uma imunodeficiência? Imunodeficiência é quando o sistema imunológico apresenta alguma falha e não consegue funcionar corretamente, deixando o organismo muito mais vulnerável a infecções. Elas podem ser classificadas em dois tipos, as congênitas e as adquiridas. As congênitas estão presentes desde o nascimento e geralmente são causadas por alterações genéticas. Já as imunodeficiências adquiridas se desenvolvem ao longo da vida, como acontece no caso da AIDS, causada pelo vírus HIV, ou após o uso prolongado de medicamentos imunossupressores, por exemplo. Essas condições são extremamente importantes na medicina, porque podem trazer complicações sérias à saúde do paciente, como infecções de repetição, doenças autoimunes e até maior risco de desenvolver um câncer. Por isso, é essencial reconhecer precocemente para garantir o tratamento adequado. Agora a gente vai falar sobre os conceitos dessas imunodeficiências congênitas. Elas podem ser definidas como congênitas ou primárias. São causadas por defeitos genéticos herdados que afetam diretamente o desenvolvimento ou funcionamento do sistema imunológico. Geralmente, os sinais dessas condições aparecem logo nos primeiros meses ou anos de vida. Alguns bebês ou crianças pequenas começam a apresentar infecções frequentes de difícil controle ou infecções que costumam ser leves em pessoas saudáveis, mas se tornam graves nesses pacientes. Além das infecções recorrentes, essas imunodeficiências podem vir acompanhadas de algumas doenças autoimunes, quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, e também de uma maior predisposição ao câncer. Atualmente, já foram identificadas mais de 400 tipos de imunodeficiências primárias, e muitas delas têm tratamento, principalmente quando diagnosticadas precocemente. Agora, nós vamos falar os principais tipos de imunodeficiências primárias. Vamos conhecer os principais tipos, que elas são divididas de acordo com a parte do sistema imunológico que está comprometida. Número 1. Defeito nos linfócitos B. Esses pacientes têm dificuldade de produzir anticorpos, que são fundamentais no combate a infecções. Um exemplo clássico é a H-globulinemia, ligada ao X, uma doença genética rara, em que há ausência quase total de anticorpos no sangue. Esses pacientes vivem tendo infecções respiratórias, otites e pneumonias desde muito cedo. 2. Defeitos nos linfócitos T. Os linfócitos T são importantes para a defesa contra vírus e certos tipos de bactérias. Um exemplo da síndrome é a síndrome de De George, em que há uma má formação do timo, órgão responsável pela maturação dos linfócitos T. Tem alterações no coração, no rosto e nos níveis de cálcio no sangue. 3. Imunodeficiências combinadas. Elas são tanto ligadas ao linfócito B e ligadas aos linfócitos T. Quando estão comprometidos, temos as chamadas imunodeficiências combinadas. O exemplo mais grave é a SCID, ou imunodeficiência combinada grave. Nessa condição, o sistema imune praticamente não funciona e o bebê fica altamente vulnerável a qualquer tipo de infecção. Por isso, é conhecido como doença da bolha, pois em casos extremos, o paciente precisa viver em ambientes completamente protegidos. O tratamento pode envolver transplante de medula óssea. 4. Deficiências dos fagócitos. Os fagócitos são células que englobam e destroem micro-organismos invasores. Na doença granulomatosa crônica, por exemplo, essas células existem, mas não conseguem eliminar adequadamente os germes, levando a infecções persistentes, principalmente na pele, fígado e pulmões. 5. Defeito no sistema completo. Defeito no sistema complemento. O sistema complemento é um grupo de proteínas que atuam no conjunto para combater infecções e eliminar células danificadas.
Quando há defeito nesses sistemas, o paciente pode ter infecções bacterianas graves e também autoimunes, como a lúpus. Como vimos, as imunodeficiências primárias são doenças genéticas que comprometem o funcionamento do sistema imune desde cedo. O diagnóstico precoce é essencial para evitar complicações graves e garantir uma melhor qualidade de vida ao paciente. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as causas das imunodeficiências congênitas. As imunodeficiências congênitas, também chamadas de primárias, são causadas por mutações genéticas que afetam diretamente o sistema imunológico. Essas mutações atrapalham o funcionamento normal da célula de defesa, como os linfócitos T, B e neutrófilos. Um exemplo é a mutação no gene RAG1, que impede que os linfócitos T e B se amadureçam corretamente. Isso causa uma condição chamada imunodeficiência combinada grave, em que o paciente praticamente não tem defesa contra infecções. Outro exemplo é a mutação do gene ADA, que leva ao acúmulo de substâncias tóxicas para os linfócitos, também comprometendo a imunidade. Já a mutação no gene BTK afeta a produção de anticorpos e leva à H-maglobulinemia, ligada ao X, uma condição mais comum entre os meninos. Essas doenças podem ser herdadas de forma autossômica recessiva quando a criança herda o gene alterado do pai e da mãe, ou podem ser ligadas ao cromossomo X, afetando principalmente os meninos. Em resumo, o sistema imune não se desenvolve como deveria e o corpo fica vulnerável a infecções desde os primeiros meses de vida. Agora, vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico começa com a observação clínica. Pacientes com imunodeficiências costumam ter infecções frequentes, graves ou que se demoram muito para se curar. Depois eu corto. Tiro o dedo da letra. Angela. Calma, agora eu vou cortar. Infecções respiratórias, gastrointestinais ou até infecções por genes incomuns levantam um alerta para uma possível imunodeficiência. Depois, vêm os exames laboratoriais. O primeiro passo é verificar a contagem de linfócitos no sangue. Uma baixa quantidade pode indicar deficiência celular ou tumoral. Também é feita a dosagem das imunoglobulinas, que mostram se o organismo está produzindo anticorpos corretamente ou não. Em alguns casos, é necessário avaliar a função dos neutrófilos, com testes que verificam se essas células estão combatendo micro-organismos como deveriam ou de forma errônea. Por fim, os testes genéticos são essenciais. Eles identificam mutações em genes como RAG1 ou BTK e afirmam o diagnóstico. O mais importante é que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível. Assim, o tratamento pode ser iniciado antes que infecções graves coloquem a vida do paciente em risco. Eu trouxe alguns casos clínicos para a gente poder estudar. Caso clínico 1. Pedro, de 3 meses, masculino, natural e residente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos ver a história clínica do paciente. A mãe relata episódios recorrentes de infecção desde o nascimento, incluindo candidíase oral persistente, pneumonia e diarreia de repetição. Foi hospitalizado 2 vezes nas últimas semanas por febre e dificuldade respiratória. História familiar revela 2 primos que faleceram antes de completar 1 ano com quadro semelhante. O que nós faríamos? Um exame físico, né? E nesse exame físico foi detectado um peso abaixo do percentil 3, lesões fúngicas na língua e cavidade oral, linfonodos periféricos ausentes, hepatoesplenomegalia discreta. Os exames laboratoriais... Agora, como citamos anteriormente, passaremos para os exames laboratoriais. Hemograma, que deu linfopenia, baixo número de linfócitos, dosagem de hemoglobulinas IgG, IgA e IgM extremamente baixas, testes de TREX, né, a triagem neonatal, negativo, imunofenotipagem, ausência de linfócitos T e NK, e o linfócito B está presente.
Genética, mutação do gene IL2RG, confirmando SCDI ligado ao X. Quais condutas nós usaríamos? Isolamento do protetor imediato, introdução de profilaxia com antibióticos antivirais e antifúngicos, início de terapia imunoglobulina intravenosa, encaminhamento urgente para transplante de medula óssea e aconselhamento genético para os pais. O que a gente pode discutir aqui? A SCDI ela é uma emergência médica pediátrica. O diagnóstico precoce, especialmente pela triagem neonatal, é fundamental para evitar mortes. O transplante de medula óssea é a única cura definitiva, né, para essa questão. Aqui a gente pode ver que se trata de um caso clínico de imunodeficiência combinada grave, né? O paciente vai precisar passar aí por um transplante de medula. O nosso segundo caso, a gente vai ver um exemplo bem simples mesmo de caso clínico. Imagine um bebê de 6 meses que já teve 3 pneumonias e várias otites. Ele tem dificuldade de ganhar peso e vive doente, mesmo com todos os cuidados dos pais. Os exames mostram que ele quase não tem linfócitos B. Então, diferente, né, do outro caso clínico, que não tinham outros linfócitos como T, mas tinha o B presente, esse bebê não tem. Além disso, os níveis de imunoglobulinas estão extremamente baixos, assim como no caso que a gente viu anteriormente. O teste genético confirma uma mutação no gene BTK e o diagnóstico é a gamaglobulinemia ligada ao X. Com isso, o bebê vai começar a receber imunoglobulina intravenosa periodicamente. Esse tratamento ajuda a proteger o organismo contra infecções e melhora bastante a qualidade de vida da criança. Então a gente pode ver dois casos extremos, de um caso muito grave e um caso mais simples, que o paciente apenas vai precisar, né, tratar recorrente aí essa imunoglobulina intravenosa. Então a gente vê que existem, né, fases entre o mais e o menos grave, não que seja simples e prático, mas a gente tem que ficar atento a todas essas questões. Conceito e causas da imunodeficiência adquirida. As imunodeficiências adquiridas são condições em que o sistema imunológico sofre comprometimento após o nascimento. Diferente das imunodeficiências congênitas, que são de origem genética, essas imunodeficiências resultam da ação de fatores externos ou de doenças que afetam a capacidade do organismo de se defender contra infecções e outras agressões. As principais causas das imunodeficiências adquiridas incluem infecções, especialmente infecções pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que destrói células essenciais do sistema imune. Desnutrição. A falta de nutrientes compromete a produção e função das células imunológicas. Tratamento imunossupressores, como quimioterapia, radioterapia e uso prolongado de corticoides que suprimem a resposta imune. Cânceres hematológicos, que afetam diretamente as células do sistema imune. Esses fatores levam a uma diminuição da capacidade do organismo em combater agentes infecciosos, aumentando a suscetibilidade a infecções oportunistas e outras complicações. 2. HIV e AIDS. O vírus da imunodeficiência humana, HIV, é o agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Ele ataca principalmente os linfócitos T, que são fundamentais para a coordenação da resposta imunicelular. Fases da infecção pelo HIV. A fase aguda ocorre logo após a infecção, caracterizada por alta replicação viral e sintomas semelhantes aos da gripe. Fase latente. O vírus permanece no organismo com replicação reduzida, podendo durar anos sem sintomas significativos. AIDS. Estágio final da infecção. Quando há uma queda crítica dos linfócitos T, levando à falência do sistema imune. Consequências da infecção pelo HIV. Aumento da suscetibilidade a infecções oportunistas, que são infecções causadas por micro-organismos que normalmente não causariam doenças em indivíduos imunocompetentes. Desenvolvimento de neoplasias como linfomas e sarcoma de Kaposi devido à falha na vigilância imunológica contra as células tumorais. A destruição dos linfócitos T pelo HIV compromete a imunidade medida por células, essencial para o controle de vírus e micro-organismos intracelulares.
o que explica a gravidade das infecções oportunistas na AIDS. 3. Outras formas de imunodeficiência adquirida. Além do HIV, outras situações podem levar ao comprometimento do sistema imune, como a quimioterapia e a radioterapia, que são tratamentos usados contra o câncer que afetam a medula óssea, local de produção das células imunes, resultando em leucopenia e imunossupressão. O uso prolongado de corticoides. Esses medicamentos suprimem a inflamação e a resposta imune, aumentando o risco de infecções. Transplante de órgãos. Requer o uso de imunossupressores para evitar rejeição, o que reduz a capacidade de defesa do organismo. Desnutrição e envelhecimento. Ambos comprometem a produção e função das células do sistema imune, tornando o indivíduo mais vulnerável a infecções. Essas condições são causas comuns de imunodeficiências adquiridas, que aumentam a susceptibilidade a infecções e podem complicar o quadro clínico do paciente. Agora eu vou falar para vocês uma curiosidade. Como as imunodeficiências adquiridas podem evoluir para doenças autoimunes graves. As imunodeficiências adquiridas podem evoluir para doenças autoimunes graves devido ao desequilíbrio e mau funcionamento do sistema imunológico. Quando o sistema imune está comprometido, como ocorre nas imunodeficiências, ele não apenas perde a capacidade de combater adequadamente infecções, mas também pode começar a reagir contra os próprios tecidos do corpo, desencadeando uma resposta autoimune. Esse fenômeno ocorre porque a imunodeficiência pode alterar os mecanismos de tolerância imunológica, que normalmente impedem o ataque às células próprias. A falha na regulação da resposta imune pode levar à ativação inadequada de células imunológicas contra antígenos próprios, resultando em doenças autoimunes como trombocitopenia imune, anemia hemolítica, entre outras. Além disso, o uso de medicamentos imunossupressores, infecções crônicas, como HIV, e condições associadas à imunodeficiência podem contribuir para essa desregulação imunológica, aumentando o risco de desenvolvimento de doenças autoimunes secundárias. Portanto, a imunodeficiência adquirida cria um ambiente propício não só para infecções oportunistas, mas também para o surgimento de doenças autoimunes graves, devido à perda do equilíbrio entre defesa contra agentes externos e tolerância aos próprios tecidos. Tratamentos disponíveis para imunodeficiências. O tratamento das imunodeficiências varia conforme o tipo e a gravidade. De acordo com Abas capítulo 21, os principais recursos terapêuticos são antibióticos profilíticos e antivirais, indicados para evitar infecções recorrentes muito comuns nesses pacientes. São usados continuamente de forma preventiva, especialmente em especialmente em imunodeficiências humorais. Imunoglobulina intravenosa consiste na aplicação regular de anticorpos prontos, derivado do plasma de doadores, indicado em deficiências de anticorpos, como a hemoglobina de Burton. Reduz hospitalizações e melhora a qualidade de vida. Transplante de medula óssea, principal tratamento curativo para imunodeficiências graves como SCID. Substitui células tronco defeituosas por células normais de um doador compatível, reconstruindo o sistema imunológico. Terapia genética. Para um pouquinho, aí começa de novo que eu vou cortar essa parte. Terapia genética. Calma aí. Genéticas, não é isso? Não, terapia gênica. Nossa, terapia gênica. Terapia gênica. No caso, está em estudo. Método inovador que consiste em mutações genéticas diretamente nas células do paciente. Já está em uso experimental para SCID ligado ao X. Tem demonstrado sucesso na restauração da função imunológica com potência de cura. Prevenção e aconselhamento genético. A prevenção tem um papel fundamental para reduzir complicações e salvar vidas. Triagem neonatal, exame realizado no pezinho que permite diagnosticar precocemente imunodeficiências como a SCID.
A ausência de linfócitos T funcionais por meio da análise de TRENCS. Aconselhamento genético, indicado para casais com histórico familiar de imunodeficiências. Permite identificar mutações como IL2RG, ADA, RAG12, entre outras. Oferece opções como diagnóstico pré-implantacional e testes gestantes. Importância do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de evitar infecções graves e mortes. Permite decisões terapêuticas mais rápido, como a introdução precoce. Deficiências graves, mais tratáveis, com recursos terapêuticos adequados e cuidados contínuos, muitos pacientes podem levar uma vida com qualidade. A imunologia permite que o profissional reconheça sinais precoces de infecção, saiba como alertar a equipe médica e evite erros como a administração de vacinas vivas em pacientes imunocomprometidos. Empatia, educação e cuidado. É essencial ter empatia com o paciente imunodeficiente, que por muitas vezes enfrenta internações recorrentes, isolamento e limitação. A enfermagem deve reforçar o uso correto de vacinas, quando permitidas, e o uso consciente de antibióticos. A educação contínua do paciente e da família é uma das estratégias mais poderosas para o sucesso do tratamento. A atuação integrada da equipe multiprofissional com conhecimento e acessibilidade é a chave do manejo das imunodeficiências. Assim encerramos a apresentação do conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, deixa o like, compartilhe o nosso canal e que isso possa acrescentar um conhecimento a mais para vocês.